o nosso conteúdo de geografia, falando sobre as grandes cidades, no capítulo 6. As cidades tendem a crescer de forma muito rápida, assim tendo um crescimento desordenado. Por quê? Porque o investimento público não consegue acompanhar tal crescimento. Os investimentos públicos se referem àqueles serviços que irão ajudar, contribuir para o bom funcionamento das cidades. Então, na página 66 da nossa apostila, nós podemos ver os tipos de serviços que auxiliam, que contribuem para o bom funcionamento das cidades. Rede viária, referente a conjuntos de rodovias e ferrovias do local. Rede de abastecimento de água tratada, rede de energia elétrica e iluminação pública, redes de telecomunicações, sistema de coleta e tratamento de lixo e serviços de limpeza. O ideal seria que todas as cidades tivessem a mesma estrutura, as mesmas condições para a população. Mas nós sabemos que nem todas as cidades possuem a mesma infraestrutura para o bem-estar da sua população. Vamos então analisar as fotografias, algumas imagens da página 66. Aqui na página 66 nós temos 3 imagens. Nessa primeira imagem aqui, nós podemos ver casas construídas em morros. E nós vimos anteriormente a importância da cobertura vegetal. A cobertura vegetal, ela previne a erosão do solo. Uma vez que essa cobertura vegetal, ela é extraída, ela é retirada para a construção de casas, esse solo ficará propício à erosão e, consequentemente, com a chuva, com o vento, com o sol, esse solo ficará sensível, sendo propício a deslizamento, como a gente está vendo aqui, como a gente vê frequentemente acontecendo em épocas de chuva. Na segunda imagem, nós vemos casas construídas à beira de um rio. E, com certeza, essas casas aqui não têm rede de esgoto. O que acontece? Provavelmente, todo o esgoto dessas casas, todos os dejetos, serão jogados nesse rio. E essa água estará poluída com todos os dejetos, o esgoto que são lançados na água. E aqui no canto nós temos uma representação do transporte público. Então, aqui nós temos representado a quantidade de pessoas que precisam usar, aqui no caso do metrô, para ir trabalhar. O transporte público também é uma grande demanda nas cidades, nas grandes cidades. Como nós já vimos no conteúdo de geografia, muitas pessoas saem do seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida, de melhor trabalho. Mas nem sempre isso acontece. As pessoas podem chegar num determinado local e encarar o desemprego, a falta de dinheiro. E como que as pessoas lidam com essa situação? O que elas fazem diante dessa situação? Acaba construindo, fazendo construções em áreas onde não tem acesso aos serviços públicos. Ou seja, constroem casas que não possuem tratamento de água, tratamento de esgoto, iluminação, não têm acesso ao transporte público.
Assim, eles ficam vulneráveis a certas situações, como nós vimos anteriormente nas imagens. Na página 67, vamos ver mais alguns dos problemas enfrentados pela população. Número 1. Número reduzido de ônibus e trens para atender o grande número de passageiros. Isso acontece principalmente em horários de entradas e saídas de trabalhos, escolas e etc. 2. Preços elevados de passagens do transporte público. Número 3. Poucos ônibus que fazem a ligação de um bairro a outro. Número 4. Excesso de automóveis que provoca os grandes congestionamentos nos horários de maior circulação, aumentando o tempo de viagem dos ônibus e dos carros. Outro assunto importante é a questão da acessibilidade. Você sabe o que significa acessibilidade? Acessibilidade é dar condições de ir e vir, ou seja, de se movimentar para aquelas pessoas que possuem alguma necessidade especial, seja permanente ou não. As pessoas com necessidades, elas devem ser incluídas e aceitas, independente das suas limitações. Na nossa página 67, nós temos um exemplo de acessibilidade no meio de transporte, ou seja, nos ônibus. Aqui nós temos um cadeirante com aquela ponte de elevação do ônibus para esse cadeirante ter segurança e acesso ao meio de transporte. Nós temos uma rampa de acessibilidade até o ônibus. E aqui por último nós temos uma ponte de elevação para os idosos, aqueles que não conseguem subir a escada do ônibus. É válido ressaltar que a acessibilidade não é algo somente dos meios de transporte. A acessibilidade tem que estar em todos os locais, seja nos meios de comunicação ou em qualquer lugar da cidade que necessite de uma acessibilidade para aquelas pessoas que possuem alguma necessidade especial. Então, como atividade de casa, vocês vão pesquisar um pouquinho mais sobre a acessibilidade. Assim, nós finalizamos a nossa aula. Tchauzinho e bons estudos!